Olá, amigos, tudo bem? Estou muito feliz com mais uma Escola Dominical Online. Com você que já há tempos tem participado e com você que chega também. Seja muito bem-vindo. Hoje eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios. São os chamados livros poéticos, livros de sabedoria na Bíblia. Jó, Salmos, Provérbios, depois de Salmos. Nós vamos para o capítulo 6. Então, abra, por gentileza, Provérbios, capítulo 6. E vamos refletir, pensar, analisar algo muito sério. Mentiroso? Mentiroso? Bíblia aberta? Então vamos ler apenas 3 versículos de Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, olha aí, que profere mentiras, e o que semeia, olha bem, contendas entre irmãos. Bíblia lida, oremos. Pai querido, como é bom a gente ler a Tua palavra todos os dias. E o Senhor nos alimenta, nos fortalece, a nossa fé tem aumentado cada vez mais em Ti. Gratos porque a Tua palavra tem direcionado o nosso viver. E agora nós estamos juntos em Escola Dominical Online. O Senhor conhece o coração de todos aqueles que estão a participar. E seja a falar conosco, nos alimentar, nos direcionar, nos dar sabedoria, para que a nossa vida seja cada dia mais agradável a Ti. E vem me usar como um canal. Oro agradecido por este momento especial de comunhão com a Tua palavra na Escola Dominical Online. E o faço em nome de Jesus. Amém. Mentiroso? Mentiroso? Quando estava a estudar, eu me lembrei algo tão peculiar lá na escola, desde o ensino fundamental. Todo dia, 1º de abril, as crianças vinham contando mentiras, né? Eu não tinha esse hábito e muitas vezes caí em muitas mentiras colocadas pelos meus colegas. Mas o dia 1º de abril, que no Brasil é o dia da mentira, também nos Estados Unidos. Só que lá é o 4º dia, né? April, né? Em abril, também. E lá também eles têm Tell a Lie Day. Eles têm também o dia da mentira. Então veja que essa cultural ação não é uma coisa só brasileira, mas há em outros países. Eu apenas vi os Estados Unidos, mas deve ter em outros países também. É claro que, por que isso? Porque nós estamos vivendo uma época, tanto no Brasil quanto no mundo, em que é a era da mentira, principalmente das famosas fake news, notícias falsas, notícias mentirosas. E a gente tem que tomar muito cuidado porque nós não vivemos em mentira, não valorizamos a mentira, ela não faz parte da nossa vida como cristãos, mas as nossas redes sociais, as nossas redes sociais nos trazem mentiras e muitas vezes nós compartilhamos mentiras. Algumas vezes eu já tive até que pedir desculpa às pessoas por ter enviado vídeos que não eram verdadeiros. E pessoas também manifestarem a mim pedindo desculpas porque enviou coisa que era mentirosa, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque nós vivemos, nós que somos cristãos, procuramos ter uma vida não mentirosa, não uma vida de fake news, e procuramos viver na verdade. Por isso que eu me lembrei do Mário Sérgio Cortella, o educador, né? O filósofo, e ele coloca para nós uma verdade importantíssima em relação a essa era da mentira que a gente está vivendo, das fake news. Existem pessoas, assim diz o Mário Sérgio Cortella, existem pessoas que se habituaram, vejam aí, eu destaquei até no slide, habituaram a mentir tal como respiram. Hoje está ficando tão normal uma vida mentirosa, de modo automatizado, é o que o Cortella fala para nós. E a finalização do ensino do Cortella é: entende a mentira como um procedimento, algo assim, cotidiano, normal. Não mais afeta, não. A mente está cauterizada, como a palavra de Deus nos diz. E é tão duro porque essa frase também me chamou a atenção.
A verdade dói, dói mesmo. A dúvida corrói. Você quer deixar uma pessoa sofrendo? Deixa ela em dúvida em relação a algumas coisas. Mas vem a parte final que cabe bem ao estudo de hoje. A mentira destrói. Veja bem, a mentira destrói. É claro que estamos no livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. E eu gostaria de sugerir a todos que leiam um capítulo por dia. Dá para ler 12 vezes esse livro ao ano, porque são 31 capítulos. É uma coleção de ditos sábios. Tem muita orientação para a nossa vida prática, nossa vida familiar. Enfim, vale a pena conhecer esse livro. E nós, ao lermos agora o livro, e é claro, foi o homem mais sábio que existiu no mundo, o homem que recebeu diretamente de Deus sabedoria, que foi o rei Salomão. E ele é uma referência no livro, praticamente o livro todo é dele, apenas o capítulo 30 é do Agur e o 31 do Lemuel. O livro foi mais ou menos a data dele lá por 950 a.C., mas essa organização atual foi só por volta do século VI a.C., depois que houve a queda de Jerusalém e eles estavam no exílio da Babilônia. Daí essa coletânea foi completada. É claro que Provérbios 6, 16 a 19, então nós estamos nesse texto, nessa parte para a nossa análise, a nossa reflexão na escola dominical dessa semana. Fala dos comportamentos que entristecem a Deus. Isso é muito sábio. E atento devemos estar nos dias atuais, porque nós estamos vivendo uma vida entre o real e o virtual. E há muitas pessoas que não estão mais nem parando para pensar. Elas estão se mesclando real e virtual em suas vidas. E a gente tem que tomar cuidado porque são comportamentos que entristecem ao nosso Deus e também, é claro, ao nosso próximo. E aí, quando a gente lê o texto no início, nós começamos a perceber algumas coisas que Deus se aborrece, Deus não se agrada. Deus não se agrada de olhos altivos, Deus não se agrada de mãos que derramam sangue inocente, Deus não se agrada de coração que tama projetos iníquos, projetos maus, terríveis. Deus não se agrada de pés que se apressam a correr para o mal. Deus não se agrada também. Então a gente começa a ver que tudo isso está pertinente à sociedade, em nível nacional e internacional. O que semeia contendas entre irmãos. Nós não vamos trabalhar essas partes aí do texto, vamos trabalhar apenas duas delas. Que é um alerta para nós hoje, tempo de era da mentira, era da fake news, era de mentirosos, mentirosas. Nós vendo esse momento. Há um alerta a respeito da mentira no livro de Provérbios. Foi o que me chamou a atenção. É claro que, para eu entender algo quando vou estudar, é bom ter uma definição. E às vezes as pessoas perguntam, o que é mentira? Né? Qual a definição da mentira? Ela é qualquer forma de que você distorce a verdade. Seja por meio de uma falsidade direta, que é muito comum, ou omitir alguma coisa, ou exagerar, com o objetivo de enganar as pessoas ou manipular. Então isso é algo que nós estamos sentindo presente, né, em todas as classes sociais, em todas as camadas de educação, em todas as áreas. A mentira tem se fortalecido atualmente. É claro que a pergunta é, mentira? Mentiroso? Né? Mentiroso? Aí, mentiroso? Observe bem que o texto que a gente leu inicialmente, destacando, é claro, em relação à mentira, ao mentiroso, Provérbios 6,17, olha lá. Olhos altivos, língua mentirosa. Primeiro ponto importante, que o mentiroso hoje ele atua muito com a sua língua mentirosa. Então nós temos que tomar cuidado, porque todos nós sofremos do problema. É uma doença que é séria. Em um momento da vida, em uma situação qualquer, a gente acabou sendo mentiroso, porque nós temos uma língua, olha aí, língua mentirosa. Como? O que é a língua mentirosa? Que o texto fala para nós aí, que Salomão nos alerta, que essa parte ainda é Salomão escrevendo. É aquele que
fala falsidade. E hoje a falsidade tem ganho contornos grandiosos, porque hoje nós estamos falando não mais para a nossa cidade, para o nosso estado, mas para o Brasil, para o mundo. Nós estamos hoje chegando em lugares que nunca imaginávamos. A gente tem que tomar cuidado, porque a falsidade está presente aí, a língua enganosa, que é aquela invenção maldosa, mentira, calúnia, maldade oculta, hipocrisia, falsificação, fraude, tudo isso é falsidade, tudo isso é língua mentirosa. E é tão triste porque algo importante, eu estava a ler, preparando para o estudo de hoje. As pessoas mentem, o ser humano está a mentir, que são e quem não são. O que tem, mente o que tem e o que não tem. O mentiroso aí, o que fazem e o que não fazem. O que creem e o que não creem. E outras coisas. Eu poderia citar muitas que a gente tem. Há livros especializados no assunto. E as estratégias da mentira hoje, do mentiroso, é a seguinte. Usa palavras falsas, gestos como aperto de mão, abraço e tantos outros. Falsamente abraça, falsamente gesticula, máscaras com aqueles sorrisos falsos, utilizam pessoas e até falsas emoções e sentimentos. E o pior, usa até o nome de Deus. O nome de Deus está sendo usado para propagar mentiras nos dias atuais. E eu estava a ler um livro de psiquiatria, psicologia, e a indagação era a seguinte: por que as pessoas mentem, né? Por que há tanta mentira? Estamos vivendo na era da mentira. Para evitar punições ou consequências negativas, é um ponto que a psicologia coloca. Para preservar a autoestima ou impressionar outras pessoas, a pessoa usa a mentira, é mentirosa. Para proteger sentimentos alheios ou evitar conflitos. Então mente já de uma vez. Obter vantagens pessoais ou benefícios. A gente vê muito isso hoje aí nas nossas mídias aí. E uma coisa que me chamou a atenção, a chamada mentira patológica, que é chamada mitomania, que é um transtorno psicológico. Aí a pessoa já vai ter que fazer um tratamento, como um dependente químico, não é? Precisa de tratamento porque já está dominado, já está direcionado, guiado pela mentira. É claro que a gente, quando li isso, na hora eu me lembrei de Provérbios 12, 22. Por quê? Olha o que diz Provérbios 12, 22, em relação à língua mentirosa que está a imperar nos dias atuais. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Veja bem, mas se deleita com os que falam a verdade. Isso é importante, ensinar para os nossos filhos, os adolescentes, para a sociedade em geral, né? Quem é mais velho ensinar para o mais novo, que o Senhor odeia os lábios mentirosos e se deleita com quem fala a verdade. Provérbios 12, 22. É claro que a mentira viola o mandamento de Deus. Isso é importante. A mentira viola o mandamento de Deus. E lá em Levíticos, capítulo 19, 11, na tradução ARC, coloca para nós assim: não furtareis, nem mentireis. Olha a orientação dada ao povo de Israel quando estava na terra prometida. Ainda não entrava, estava entrando na terra prometida. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Isso é muito importante, porque a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu pratico a mentira com o meu próximo, eu não estou amando. É triste falar isso, mas a gente vê a falta de amor social pelo nível de divulgação de mentiras em todas as áreas. É claro que Atos 5:1 vai nos chamar a atenção ao problema do mentiroso. Atos 5:1, olha o que diz. Entretanto, certo homem, aí já vamos exemplificar casos de mentirosos na Bíblia. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, um casal, o Ananias e a Safira, vendeu uma propriedade. Eles faziam parte da igreja primitiva, que a igreja inicial, a primeira igreja, foi a igreja primitiva, ali criada em Jerusalém. Ali é a igreja primitiva. Começou
com os 120, quando receberam a manifestação do Espírito Santo, Pentecostes, depois foi aumentando de 3.000, 5.000 e assim por diante. E Ananias e Safira tiveram inveja e hipocrisia, porque era assim, o hábito naquela época, as pessoas tomavam suas propriedades e traziam para a igreja, doavam para a igreja para trabalhar com as pessoas carentes. Eles não tinham INSS, eles não tinham nada que pudesse dar uma assistência social a eles. Então era a própria igreja. Então as pessoas vendiam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse usado o dinheiro para atender as pessoas carentes da igreja. E eles sentiram uma invejazinha aí, uma hipocrisia, né, e tal. E eles tramaram um plano para impressionar os apóstolos. Eles queriam aparecer diante dos apóstolos e tal, e diante da igreja. E olha qual o plano deles, a mentira deles. Atos 5:2. Mas, em acordo com sua mulher, então o casal estava em acordo, reteve parte do preço. Então, venderam, vamos dizer, por 100 mil o que eles tinham, e ficaram com 50 mil e entregaram, e levaram o restante aos pés dos apóstolos, para aparecer, para mostrar que eles estavam realmente sendo caridosos, né? Então, veja bem, como é interessante, né? A gente vê isso aqui no texto bíblico e poderia citar inúmeros casos que a gente vê hoje, socialmente, as pessoas fazendo caridade para aparecer, né? Mentindo, né? Porque na verdade é uma coisa de aparência, nada mais. E aí foi o que eles fizeram. E olha o que aconteceu. O apóstolo Pedro, né? O apóstolo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo usou Pedro para orientar, para mostrar à igreja e ao próprio Ananias. Olha o que diz aí em Atos 5:3. Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse? Então vejam bem, a mentira é algo abominável diante de Deus. Tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No caso aí, mentisse ao Espírito Santo, porque o Pai criou, o Filho veio e salvou. E agora, nesse momento histórico que a igreja primitiva estava começando, era o Espírito Santo que foi derramado ali em Jerusalém, né? Como nós aprendemos, jamais recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. E estava começando ali. O Espírito Santo estava atuando. Eles mentiram ao Espírito Santo, reservando parte do campo. Vocês mentiram. É abominável isso diante de Deus. Atos 5:4, a orientação ainda dada ao casal. Ali agora, primeiramente está falando a Ananias, o marido. Primeiro, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso é importante. A mentira, a gente pensa que está enganando homens, mas a gente está mentindo para Deus. Isso é mais sério ainda quando a gente pensa no mentiroso, e especialmente nessa parte do texto que nos chama para a língua mentirosa. E Atos 5:5, olha o que veio acontecer por causa da mentira. Nenhuma mentira fica impune diante de Deus. Olha o que diz aí Atos 5:5. Ouvindo essas palavras, veja bem, Ananias, o marido, caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então vejam bem, aí a mentira custou a sua própria vida. E nós temos que tomar cuidado porque vem consequências sérias. Não existe para Deus mentirinha nem mentirona, isso é uma coisa importante. Não. Qualquer tipo de mentira é abominável diante do Senhor. E aí a Ananias perdeu a própria vida por mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo. Mas veja bem, Atos 5:9. Logo veio a esposa, veio a Safira. Olha o que o texto nos diz, Atos 5:9. Tornou-lhe Pedro: por que entrasse em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E ela caiu morta também ali. Então veja bem, se isso acontecesse atualmente, será que você não perderia grande parte da população? Nós mesmos estaremos numa situação como essa? É uma pergunta, porque é um problema, a mentira é um problema de todos. Todos nós a usamos, às vezes para fugir de alguma situação nós a usamos, então temos que tomar cuidado com a nossa língua mentirosa. E aí eles perderam a própria vida, porque mentiram, é um exemplo claro, mentiram a Deus e sofreram as consequências.
Mas vejam bem, Mateus 26, 73 ainda. Logo depois, há um outro exemplo também de pessoa com língua mentirosa. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Então agora nós vamos para o apóstolo Pedro, o mesmo que foi usado ali, mas isso foi antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Então antes, né? Olha lá, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro estava ali, seguindo Jesus de longe, não é? Estava no meio da criadagem ali do sinédrio, ali do palácio, estava ali, andando ali meio escondido e tal, e as pessoas perceberam que você é um deles, você é um cristão, e olha bem, Mateus 26, 74. Então o próprio Pedro, então começou ele a praguejar, a jurar, quer dizer, começou a mentir. Não conheço esse homem. Meu Deus, passou o ministério 3 anos com Jesus, e agora ali com medo dos judeus, ainda não estava amadurecido espiritualmente. Pedro não estava amadurecido espiritualmente. Aí quando a gente vê em Safira, ele já estava transformado, mudado radicalmente, Deus o transformou por completo. Né? Ele se arrependeu do que ele havia feito e tal, se arrependeu de ter negado Jesus, e o galo cantou e ele chorou amargamente. Então olha aí, imediatamente cantou o galo, e ele lembrou que Jesus Cristo havia falado a respeito dele. Agora, depois de todas as experiências que ele passou, ele estava preparado. E a gente viu anteriormente aí em relação a Ananias, mas aí a gente vê antes o que ele passou também. Então aí a gente vê Pedro mentiu que não conhecia Cristo e praguejou para confirmar a negativa. Veja como é um ser humano. Então observemos que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua mentirosa, porque nós somos mentirosos. E o que a Bíblia diz, né? Após a gente ver esses dois exemplos aí, Ananias e Safira e o caso de Pedro, Pedro realmente foi mudado, transformado, arrependeu do que fez. Judas não, Judas ele teve remorso, não se arrependeu. Mas Pedro se arrependeu de tudo que fez e Deus o transformou, e ele foi uma das colunas da igreja usadas por Deus. A gente vê o Novo Testamento, especialmente no de Atos. A primeira parte de Atos é Pedro e a segunda parte é Paulo. Então vejam bem, homens que foram mudados, transformados pela ação de Deus, não é? E as suas línguas não eram mais línguas mentirosas, mas línguas de edificação. E edificação em relação a Pedro e a Paulo, nós estamos com os livros da Bíblia aqui para ler e sermos edificados até hoje com a língua de Paulo e Pedro sendo usada por Deus. Mas vejam bem o que a Bíblia diz, Provérbios 12, 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos. Isso nós temos que conversar com os nossos filhos, adolescentes, alunos, amigos. O Senhor detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. E é importante a orientação, escolha a verdade e rejeite a mentira, né? Porque a mentira realmente é uma escolha. Há aqueles que preferem mentir porque parece mais vantajoso que dizer a verdade. Hoje nós somos uma sociedade em que as pessoas estão sempre dando um jeitinho. E muitas vezes o jeitinho brasileiro é mentira. E essas mentiras são abomináveis diante de Deus. Seja, segundo a visão, mentirinha, não tem tamanho. Paulo nos orientou lá em Efésios 4, 25. Olha o que Paulo orientou. Por isso não mintam mais. Vocês mentiram, agora não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Somente dentro da igreja. Já tivemos casos de pessoas mentindo dentro da própria igreja, que a gente viu aí, Ananias e Safira. E diga não à mentira, uma vez que a pessoa cultiva o ato de mentir, vai interferir em todas as áreas da sua vida. Portanto, nós somos uma nova criatura, então por isso nós dizemos não à mentira. E algo também mais sério ainda aí. Não existe meia-verdade. Eu estou lendo nas minhas devocionais, pelas madrugadas adentro aí, eu estou em oração, estou lendo Gênesis. E eu voltei lá para a relação de Paulo com Sara, em que ele mente que Sara não era sua esposa, né? A gente vê depois a repetição lá com Isaac e Rebeca. E a gente vê que ali foi uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade. Mas ela é da família e tal. Quer dizer, não, ela era esposa, por mais que ela fosse ter um grau de parentesco. Então não existe meia-verdade. Então não existe meia-verdade.
E as pessoas normalmente, hoje, dizem pra gente, aquilo que é verdade para alguém pode não ser o mesmo para os outros. A palavra de Deus, a colocação bíblica, o pecado, tudo é real, é verdadeiro. Não temos verdades diferentes, é algo absoluto, a palavra de Deus é absoluta. E Jesus disse algo muito importante. Mateus 5,37, olha lá. Que o sim de vocês seja sim. E o não, não, pois qualquer coisa a mais disserem vem do maligno. Ou é sim ou é não. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser meio termo, não dá para viver por uma meia verdade. E é claro que a verdade nos liberta, né? Quem fala a verdade não precisa provar nada. A verdade, realmente, as pessoas darão crédito ao que você fala, se o seu comportamento demonstrar confiança. Então, vamos lá, falar sempre a verdade. Por quê? Nessa parte do estudo, é bom relembrar quem é o pai da mentira, quem é o grande mentiroso. O diabo é o pai da mentira. O diabo existe, é uma pessoa, é um anjo caído, diante de Deus, decaído, ele existe, ele está aí. O apóstolo Pedro fala que ele está rugindo como um leão, tentando nos derribar. Então ele é o pai da mentira. Então um alerta para nós. Cuidado, porque em vez de estarmos sendo guiados por Deus na verdade, nós estamos sendo guiados pelo diabo, pela mentira. E quem fala isso não sou eu. É João, o Evangelho, capítulo 8, versículo 44. Olha o que diz a palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Cuidado. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, o que é mentiroso e pai da mentira. Então, o pai da mentira, o grande mentiroso, é o próprio Satanás, o próprio diabo. Então, observe bem aí a colocação. Por quê? Porque a verdade vem de Deus. A verdade é de Deus. Ela faz parte do caráter de Deus. O caráter do diabo é mentira, ele é mentiroso. O caráter de Deus é verdade. E isso nós aprendemos muito bem lá no Salmo 146, o versículo 5 e 6. Olha o que diz aí. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. E olha ainda, agora o 6, a ênfase. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e o que guarda a verdade para sempre. Guarda a verdade para sempre. Nós vamos viver eternamente com Deus na verdade. E Ele guarda a verdade para sempre, eternamente. E também nós aprendemos lá em Jeremias, capítulo 10, 10, mostrando realmente que a essência de Deus, o caráter de Deus. Olha o que diz aí, Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Não dá. Quem vive na mentira não vive com Deus. Não segue a Deus, é guiado pelo maligno, guiado pelo diabo, vamos dizer assim. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, lembrando sempre, o nosso Deus é a verdade. Então, nós devemos viver na verdade e pedir a Deus para controlar a nossa língua, para que ela não seja guiada seja uma língua realmente mentirosa. Mas vejam bem, o mentiroso. Hoje nós estamos aprendendo com Provérbios, capítulo 6. Aprendemos inicialmente que temos que tomar cuidado com a língua mentirosa, porque ela não é de Deus. Deus vive na verdade. Ele é a verdade. Mas vejam bem, agora, o mentiroso, além de ter uma língua mentirosa, ele profere mentiras. Principalmente quando lemos esse texto aí. Olha o que diz aí, Provérbios 6,19. Testemunha falsa que profere mentiras. Então, tomar cuidado com os nossos depoimentos, com os nossos testemunhos. Quer dizer, profere mentiras. Esse é um mentiroso. E o que semeia contenda entre irmãos. Esse não é o tema, mas, é claro, isso semeia mesmo. Então, a gente vê aí que as mentiras, não é? Podemos comparar. Profere mentiras, por exemplo. Mentir, cometer um erro. Às vezes, a pessoa faz, infelizmente, eu já vi várias vezes, a pessoa não quer atender alguém. Diga que eu não estou ao fone, ao telefone. Agora praticamente está desaparecendo, porque agora é só troca de mensagens. Ninguém atende telefone. O telefone é só para
mensagens, para outras coisas, menos conversar por ele. Mas quantas vezes eu lembro daqueles telefonemas que a gente tinha os nossos telefones fixos, né? Presos à parede. Então, diga que eu não estou e tal. O filho, papai não está. Quer dizer, aí, cometeu, acabou fazendo, a pessoa não é. Mas tem o problema de ser mentiroso, viver no erro. Que é realmente o mentiroso. Ele vive no erro, ele pratica o erro. Então a gente tem que estar muito cuidado. Porque do cometer uma mentira agora, eu posso me viciar na mentira e viver na mentira, como muita gente está vivendo. Provérbios 19, 5 ainda diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Olha como é forte o texto. Então aquele que profere mentiras, dá depoimento, dá testemunho de mentiras, somente num tribunal, que é especificamente a ideia que é aí colocada no texto para nós. Então, não ficará sem castigo, não ficará impune. As mentiras, tristemente falar, elas podem levar, com um testemunho falso, eu posso levar à injustiça. Nós temos casos aí recentes, a gente vê americanos, em que pessoas ficaram 39 anos, 15 anos, no Brasil foi 15 anos, por causa de um testemunho falso, a pessoa ficou presa e ela era inocente. Nos Estados Unidos parece 39 anos, né? Perdeu a sua vida por uma mentira, por uma colocação falsa. Né? É trágico esse tipo de coisa. E a gente percebe muito bem isso em 1 de Reis, capítulo 21, 13. Vamos ver alguns exemplos bíblicos, não é? De testemunha falsa, testemunha mentirosa, que profere mentiras. Olha o que diz 1 de Reis 21, 13. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Aí, é claro, o rei Acabe queria a vinha de Nabote, que era do lado do seu palácio de inverno. Mas era da família, não queria vender aquilo. Mas a Jezabel, a esposa, aquela não do povo de Israel, que se uniu a ele, contratou homens para virem ali e mentirem em relação a ele, em relação à sua religiosidade. E eles mentiram. E a mentira deles levou Nabote, ele foi apedrejado e ele morreu, por causa da mentira de homens maus. Então temos que tomar cuidado, porque a nossa mentira, quando falam de nós e não é verdade, não nos assusta, né? É triste, né? E quando leva a praticar injustiça, a condenação, como tem acontecido na justiça americana, na justiça brasileira, pessoas sendo condenadas por algo que não cometeram, isso é terrível. Leva a injustiça, a mentira. E é o que aconteceu com Nabote. Mas vejam bem, Marcos capítulo 14, 56, novamente. A gente vê aí que essas testemunhas falsas, elas proferem mentiras. Marcos 14, 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Agora o nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve conosco aqui há 2000 anos atrás. Pois muitos testemunhavam falsamente com Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Então inventavam, mentiram sobre Jesus, mas não havia coerência aí em relação a Jesus. Então ele foi vítima também de testemunha falsa, testemunha que profere mentiras. Né? Também Atos 6,13, aí foi triste. A gente viu um exemplo do Velho Testamento, que foi Nabote apedrejado por causa das mentiras de testemunhas falsas compradas para fazer aquilo. Agora Atos 6,13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Observe bem aí. Aí foram os próprios religiosos que pagaram para que testemunhassem contra Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Nós estamos lá no Testamento, no livro de Atos, outro livro fascinante. Além de Provérbios, ler um capítulo por dia, leia também o livro de Atos, é muito bom. Então ele foi sentenciado à morte por apedrejamento, porque o povo de Israel, eles a lei deles era apedrejamento, não era forca, era apedrejamento, tá? Então, que era a prática, a gente vê aí a mulher pega adultério, já iam apedrejá-la. A gente lembra do momento que Jesus defende a mulher, né? Se tiver algum pecado, que atire a primeira pedra. E aí apedrejaram, mas aí falsamente.
a inveja, o ciúme de um homem de Deus, um homem transformado pelo poder de Deus, Estevão. Ele foi apedrejado por causa de testemunhas falsas, por causa da mentira. É claro que o mentiroso realmente tem consequências da sua mentira. E aí um alerta para nós muito importante, né? Mentiroso, mentiroso. Né? Então é muito triste observar isso, e a gente vê as pessoas não se assustam mais. Ele mente facilmente, ela mente assim naturalmente. E olha aí, quais são as consequências do mentiroso? Não é aí com a cena com o dedinho colocado atrás. Primeira coisa, afasta de Deus. Aquele que profere mentiras, aquele que testemunha falso, dá depoimento falso. Fica longe de Deus. Olha o que diz o Salmo 101, o versículo 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, não estará na presença de Deus. Os mentirosos não se farão presente, não vão compartilhar conosco da eternidade, na presença de Deus. E o mentiroso não permanecerá na minha presença, não vai estar na presença de Deus. As pessoas mentirosas. Então veja a consequência aí de dar falso testemunho, não é? De proferir mentiras. Mas vejam bem, o segundo ponto importante, né? Eu li anteriormente Salmo 101, 7. Agora eu vou ler Provérbios 16, 28. Veja que hoje praticamente o livro de Provérbios está sendo colocado. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. Então observe bem o segundo ponto importante, como consequência, a destruição de relacionamentos. Isso é terrível. A mentira faz, o mentiroso faz. Mas vejam bem, terceiro ponto importante, de consequência de um mentiroso aí, nessa parte da nossa meditação, que ele profere mentiras. Colossenses 3, 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestir novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então o que acontece? Revela defeitos no caráter. Quem mente tem um caráter duvidoso, um caráter que tem sido transformado, um caráter não confiável. É triste. E agora nós estamos vivendo momentos em que vamos fazer as eleições em nível federal, estadual, e muitos candidatos a gente não vai poder escolhê-los, porque eles não foram leais. Eles mostraram no seu caráter que eles não eram realmente fiéis, não exerciam categoricamente o seu papel, e a sua vida mostrou que eles eram mentirosos. Agora veja bem, um quarto ponto importante de consequência, a associação com o pai da mentira. Então a consequência do mentiroso, ele não está próximo do Deus verdadeiro. Olha o que diz aí João 8,44, reprisando um texto já lido. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha lá, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a consequência é uma associação com o pai da mentira. É a pessoa ligada ao pai da mentira. Vive com o pai da mentira, é conduzida pelo pai da mentira. É direcionado pelo maligno e não por Deus. Mas vejam bem, quinto ponto importante das consequências do mentiroso. Haverá uma destruição pessoal. Esse texto é sério. A Bíblia toda, ela vai até Judas, né? Coisas que já aconteceram, mas o Apocalipse refere-se à nossa era, ao nosso momento histórico, tá? Mas não deve ser o primeiro livro a ser lido na Bíblia, quem nunca leu a Bíblia. Deve ser o último livro a ser lido, quem nunca leu a Bíblia, né? A gente corre para o Apocalipse. Não. Para poder ter embasamento, para entender profundamente as profecias do Apocalipse. Então, haverá uma destruição pessoal como consequência. Olha o que diz o texto aí. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, é muito forte o texto, eu até me arrepio a lê-lo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha o destaque, todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Realmente as pessoas serão lançadas
em um local específico que é o inferno. Ele existe. Se serão lançadas, elas não estarão mais na presença do Senhor, não estarão desfrutando da graça dele, que desfrutarão dela os que andam, vivem na verdade. Concluindo, vejam bem aí, mentiroso. Primeiro, tem uma língua mentirosa. Segundo, profere mentiras. É uma testemunha, dá depoimento falso no falar e com a própria vida. Agora, concluindo, há um alerta muito importante. Rita Selle fala algo assim, chave para nós, principalmente nos momentos que vivemos. Nós estamos hoje governados pela realidade virtual. Nós somos governados pela IA, inteligência artificial. Nós vivemos hoje nas redes sociais, redes internacional do computador, e olha o que ela diz aí. A liberdade que chega com as redes sociais, veja bem, traz com ela a confusão entre verdades e mentiras. Nós estamos vendo um momento aí nas redes sociais que a gente não sabe se é verdade ou mentira. É complexo. Se por um lado a verdade aflora naturalmente, por outro a mentira tenta de todas as formas se sobressair. É uma guerra a gente vive aí na virtualidade entre mentira e verdade. É um desafio para os pensantes encontrar fatos, descartar boatos e entender o contexto. Então é um desafio para nós. Não ser levado pelos mentirosos que estão aí presentes nas redes sociais. E uma frase também de um outro especialista, ele coloca para nós. Cuidado com o que lê na internet. Veja bem, cuidado com o que lê na internet. Tem muita gente mal intencionada que vive de inventar mentiras, olha aí, para ganhar seguidores. Isso porque hoje é tremendo. Essa questão de visualização na internet é algo fascinante. Mexe com a pessoa. A minha irmã tem uma experiência com um ex-aluno que colocou na internet, ele é piloto, ele estava lá na Amazônia, ele ofereceu à minha irmã, que foi professora dele, o pôr do sol. E ela resolveu colocar de gratidão ali no seu Instagram esse vídeo. Ela levou um susto, porque ela está hoje com 150 mil pessoas, viralizou. Porque é assim na internet. E isso é uma coisa real, uma coisa que aconteceu. Agora, você imagine quantas coisas que chegam a 1 milhão, 2 milhões, que não são verdadeiras. A rede está sendo usada para muitas coisas, para vender coisas, para fazer uma série de coisas, para ludibriar, enganar. E agora nós chegamos a períodos eleitorais, temos que estar muito atentos, porque nós estamos vivendo esse momento que as pessoas perderam a ideia e estão sendo manipuladas pelas mentiras. E perderam a conscientização disso, então nós temos que tomar cuidado. Agora, há algumas dicas, eu saquei da internet algumas dicas para nós, para a gente não ser dominado por esses mentirosos, por essa mentira que está presente na virtualidade. Então, dicas para não cair em fake news, notícias falsas na internet. Primeiro, olha aí a dica, leia a matéria completa, não apenas o título ou a chamada, cuidado, porque as chamadinhas, a gente vê a chamadinha lá, vai ler, não tem nada a ver, é uma coisa só para vender likes, vender aquela mídia. Segundo ponto, confira a data da publicação. Cheque se a URL é confiável. Pesquise a informação em outros veículos de imprensa. Então, chave para a gente não ser levado pelos mentirosos de plantão que estão aí presentes na nossa vida. E é claro, concluindo, o que nós temos que lembrar sempre, quem é o que governa a nossa vida? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Ele é o cabeça da nossa igreja. E olha o que diz aí, João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho. Quem anda no caminho que é Jesus, jamais é ludibriado, enganado e jamais vive com a língua mentirosa, proferindo mentiras. É o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduz e nos dá discernimento, porque nós vivemos na verdade e as mentiras não governarão a nossa vida e nós não seremos dominados, guiados pelos mentirosos de plantão que estão na nossa sociedade. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ao nosso momento de oração. Se você tiver algum pedido para que possamos orar aqui na Escola Dominical Online, por gentileza, coloque nas minhas redes sociais, Johnny Correia Prestes, Instagram e Facebook, ou no próprio YouTube.
lá embaixo você escreve no que vai ser colocada a mensagem da semana, coloca, e na próxima nós estaremos orando, tá bom? Vamos orar. Senhor, como é bom nós fazermos parte da família de Deus. Estamos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, pelo estudo dela e por termos aprendido mais de Ti na Escola Dominical de hoje. E agora, Pai, nós estamos aqui para externar a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pela Tua Palavra estar falando ao nosso coração diariamente. E agora, Pai, nós queremos Te agradecer também, que o Senhor tem levantado mulheres, as mulheres cantantes, as quase 100 mulheres que louvaram a Deus no último dia 6. Somos gratos ao Pai porque mais de 10 mil pessoas visualizaram e muitas pessoas têm sido tocadas pela mensagem pregada de Jesus naquela canção. Agradecemos ao Pai também pela vida da mãe do deputado Carlos Janazzi, a dona Luzia, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Continua abençoando, dando saúde, vigor físico e espiritual. Queremos ao Pai também agradecer porque o Senhor tem chamado mais mulheres para o grupo Mulheres que Oram, que dá suporte à Escola Dominical online, em oração. Gratos pela vida da Ruth, da Miriam Coutinho e da Denise. Agora são 110 mulheres a orar, a te buscar, a te servir e confiando plenamente no Teu poder. Esteja, ó Pai, também aceitando a nossa gratidão. Oramos pela reunião de professoras na última quinta-feira, e o Senhor esteve ali operando, guardando, abençoando aquele encontro. Gratos porque o Senhor tem ouvido as nossas preces e o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Senhor, nós queremos interceder também pela vida da Luzia, do Rodrigo, do Davi, da Sofia ali em Cerquilho. O Senhor conhece a vida deles, sabe as necessidades. Esteja, ó Pai, tirando o Rodrigo da depressão, abençoando o tratamento. E da mesma forma, dando a Luzia e ao Rodrigo capacitação para estarem a cuidar dos seus filhos, o Davi e a Sofia. Também, ó Pai, nós queremos orar em favor da Caroline, que se recupera da pancreatite aguda ali no hospital em Sorocaba. Cuida dela, restaura a sua saúde física. Queremos também, ó Pai, interceder pela vida do Davizinho ali na Itália, Senhor, fez a cirurgia do coração. O Senhor possa estar abençoando o tratamento para que não haja reação e rejeição àquele coração novo que o Jessé deu a ele. Também, ó Pai, nós queremos orar pela Marinalva, que é cunhada da Ivone Camargo. Ela faz um tratamento de câncer. O Senhor sabe o câncer que ela está passando. Que esteja ali operando em toda a medicação, restaurando aquela vida. Guarda, Senhor, do nosso amigo Hélio Gardenal, ali em Tietê, a esposa Carmo, a família. Cuida do tratamento dele, cuida daquela vida, o fortaleça fisicamente e espiritualmente. Também nos lembramos daquela jovem mãe Tiele, ali em Araçaíba. Cuida da sua saúde, dá a ela sabedoria para ser uma mãe que eduque os filhos no caminho do Senhor. Também, ó Pai, não nos esquecemos de Maíra, irmã de Jael, precisando da Tua graça, do Teu poder, e seja operando no seu físico e no espiritual. Também, ó Pai, não esquecemos do Ido Xavier, o seu tratamento do câncer, o abençoe, o fortaleça, que ele possa estar confiando cada vez mais em Ti, e que ele possa, Senhor, em breve, estar livre do câncer. Guarda do mesmo modo a Rosana, o Sidney de Itaoca, o Sidney de Tietê, precisando da Tua graça, do Teu poder, os tratamentos que eles estão fazendo, acompanhando-os nessa fase, dando-lhes força e operando em toda a medicação e nos médicos que estão a cuidar deles. Guarda o Senhor José Atanásio e a sua família. Do mesmo modo, ó Pai, esteja com o Rangel ali em Tietê, cuidando da sua vida física e espiritual. O Anilton também em tratamento no coração, cuida dele, restaura a sua vida, guia os seus passos, o fortaleça. Guarda, Senhor, também o Alexandre e a sua cunhada Elaine, no tratamento em combate ao câncer, e acompanha a Sueli, sua esposa, a família como um todo. Dá a eles toda a sabedoria para estar auxiliando os seus queridos nessa fase. Queremos, ó Pai, também orar pela Sueli e na luta também contra o câncer, Senhor. O Senhor sabe as necessidades dela, as carências, a fortaleça e acompanhe juntamente com ela toda a sua família. Não esquecemos, ó Pai, da dona Natija, cuida da sua vida física, esteja restaurando-a, auxiliando-a
a passar pelos problemas físicos que tem passado, mas muito mais espiritualmente, que ela se fortaleça cada vez mais em Ti. Queremos, ó Pai, também lembrar do Sr. Jonas Mendes, com a idade avançada, cuide daquela vida, o abençoe e que ele continue sempre com aquela fé viva no Senhor. Guarda, ó Pai, de maneira especial a Mari no seu tratamento, ao Alberto também em tratamento, ao Renato Milan em tratamento, e especialmente esse tratamento que é experimental no Brasil. Sabemos, ó Pai, que outros países já deu resultado, que esse tratamento possa dar resultado ao Renato Milan em seu câncer. Guarda, Senhor, aquelas pessoas que a gente ora, que estão com Alzheimer, estão com síndrome senil, cuida delas, dos seus tratamentos. Nos lembramos da Dona Teresa Barbosa, mãe do Tadeu, da Dona Terezinha, mãe do prefeito Sérgio, do seu Agostinho Batista, do seu Quinza, da mãe da professora Michele, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Cuida deles, Senhor, restaura, os abençoe e dá sabedoria aos seus queridos, seus cuidadores no relacionamento com eles. Queremos, ó Pai, também orar pelos vizinhos, os vizinhos que nós temos aqui, os vizinhos nossos, que a Tua graça possa alcançá-los, que a Tua paz reine em seus lares. Sabemos, ó Pai, do Bruno, no seu tratamento, restaura a vida desse filho Teu, que ele realmente possa em breve estar livre dessa dependência, Senhor. Guarda as famílias em luto, sabemos que elas estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, derrama porções dobradas do Teu Santo Espírito em cada uma delas, os fortaleça e lhes que haja confiança na promessa de Jesus. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, os nossos queridos irão ressuscitar. Também, ó Pai, as famílias que estão enfrentando problemas com os filhos em dependência química, Senhor. Sabemos a luta da família, a luta do próprio dependente para enfrentar esse vício tão terrível. E seja cuidar de todos eles e abençoar todas aquelas pessoas que estão envolvidas nos tratamentos para os dependentes, Senhor. Esteja, Senhor, acompanhando as famílias que estão com os lares desestruturados, Senhor, lares jovens, precisando da Tua graça, do Teu poder. Opera neles, ó Pai, transforma a vida deles para que eles não caminhem para uma separação. Guarda, Senhor, a igreja perseguida no mundo. O Senhor conhece as necessidades dela e seja com os nossos irmãos ali que lutam batalha e os capacite a cumprir a missão nesses países, Senhor. Guarda também o nosso país. Sabemos, ó Pai, o quanto o Brasil precisa da Tua graça, do Teu poder, e seja nos preparando para as eleições em outubro, 4 de outubro. Capacita a nação a escolher aqueles que o Senhor tem para direcionar os destinos do país nos próximos 4 anos e 8 anos em termos de senador. Guarda, Senhor, a cada um de nós, guarda a nossa liderança federal, o nosso presidente, a ação dele, e seja, ó Pai, abençoando também os nossos governadores, os nossos prefeitos, guarda os nossos senadores, deputados estaduais, federais e vereadores, que cada um em seu poder possa exercer de uma forma toda especial, com amor, para cuidar da vida da nossa nação, do nosso povo. Esteja, ó Pai, também de uma maneira toda especial, cuidando do Supremo Tribunal Federal, e seja com aqueles homens, que cada um tenha consciência do seu grande papel na justiça brasileira, em especial esteve com o reverendo André Mendonça, que trabalha com casos especiais ali, dá sabedoria a ele, o protege e o usa ali naquele lugar para que a justiça seja feita no nosso país, a justiça de Deus impere. Guarda, Senhor, aquelas pessoas que estão a orar conosco nesse momento. O Senhor conhece os problemas de cada um, sabe as necessidades, sejam necessidades físicas, espirituais, familiares, problemas de falta de emprego, problemas nos relacionamentos, Senhor. Enfim, cuida, opera. O Senhor é maravilhoso, nós confiamos no Teu poder. Os assiste com a Tua graça, com o Teu poder. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. E agradecemos por mais uma escola dominical online que o Senhor nos dá. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos cantar. Se vós amais se me deis gozar, Senhor, amais pode sofrer, ó seja o que for,
feliz com Jesus, sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó Senhor.